Fala Devs, estamos aqui mais uma vez no nosso podcast, trazendo um convidado muito especial e o assunto é tremendo. Sabe quando tu manda e manda várias vezes aquele teu currículo, mas parece que os recrutadores não te enxergam? Parece que caiu no limbo. Será que foi isso mesmo que aconteceu? Dá para fazer alguma coisa diferente? A gente vai descobrir nesse bate-papo aqui hoje. Bom, falando pela Stacks, é um prazer imenso tê-los aqui. Lembrando que a Stacks é uma edtech que forma desenvolvedores de software, coloca no mercado de trabalho, conecta essas pessoas também com tecnologia. Então, trabalhamos com inteligência artificial, trabalhamos também com fábrica de software e com impacto social. Se você quer conhecer um pouco mais do trabalho da Stacks e o que a Stacks faz e no que ela pode te ajudar, entra aí nesse QR Code que está aparecendo ou em stacks.com.br para você saber um pouco mais das nossas novidades. E falando em novidade, eu quero entender um pouco melhor como é que funciona essa questão de currículo. Será que existe limbo para currículo? Será que currículo digital é diferente do currículo que eu vou lá e entrego? É uma série de perguntas imensas aí. E essas plataformas? Bom, vamos deixar tudo para o seu horário e lugar direitinho. Mas hoje quem vai falar sobre todos esses assuntos para nós é o Adriano Carli. Muito prazer, Carli, seja bem-vindo. Obrigado, Vivi. Prazer é todo meu. Olá, você que está me ouvindo. Um prazer estar contigo, tá, Vivi? Muito legal. Obrigada, Carla. Obrigado por ter aceito o convite. E eu vou já de cara te fazer uma pergunta, já de queima-roupa, né? Carly, conta pra gente. Sabe aquele dev que manda o currículo o tempo todo, manda o currículo, só que de repente parece que o currículo caiu no limbo. Onde que estão esses recrutadores? Ninguém tá me enxergando. Parece que meu currículo não foi pra frente. O que que você tem pra contar disso? São várias coisas, né, Vivi? Eu gosto de falar assim que existe, para tudo existe uma estratégia. Se você vai estudar um assunto, você tem uma estratégia para aquele assunto, né? Então são várias coisas. E buscar emprego é a mesma coisa. Você também tem que ter uma estratégia. Então, assim, o que se vê muito é a pessoa mandando currículo para todo tipo de vaga. Então, existe uma preparação que precisa ser feita. Então, assim, desde o teu perfil online, digital, que você tem que ter, mas o currículo também tem que estar preparado, né. E o que se percebe muito desse limbo aí, né, que se fala muito, é porque às vezes a pessoa ela se aplica de A a Z, né. Então tem que tomar um cuidado com isso. Então, assim, é uma sequência de coisas que tem que ser feita, né. Então nem tudo nem na verdade não é o problema do currículo, o problema é de como se faz essas aplicações. As etapas de tudo isso, né, Carly? Eu preciso que você explique um pouco melhor para a gente, para ficar bem claro para todos os desenvolvedores e pessoal que também está nos assistindo. Carly, vamos começar do começo. Como é que é essa parte aí do começo? O que que eu posso fazer, né, para que eu eu seja notado? Vamos dizer assim, eu como desenvolvedor quero ser notado. O que que eu posso fazer? Primeiro, né, tem que deixar o banho de loja que a gente fala, né. Então Ah, explica isso, eu não estou entendendo o que que é isso. então primeiro o LinkedIn, né, você tem que ter um LinkedIn adequado, bem produzido, né, com informações relevantes. E se você é dev, você deve tem que ter alguma outra coisa, um portfólio, você tem que ter alguma coisa que te conecte com isso, né, então um GitHub, alguma coisa que você tem que ter lá os teus projetos, então você tem que colocar isso em algum outro lugar, porque o LinkedIn nem não você não vai colocar tudo lá, né, porque o LinkedIn tem um limite, então você tem que colocar isso. Então a dica de ouro, mantenha seu portfólio online atualizado. Falou tudo, agora a gente sempre fala para os alunos, para a comunidade de dev, Carly, que o nosso material para busca de emprego são dois, que é hoje o LinkedIn ou a plataforma online, depende do que ele entende, e o segundo deles é o GitHub. Como é importante que todo esse portfólio esteja atualizado para que seja interessante para os recrutadores. É isso mesmo? Exatamente. Exatamente. Então você tem que fazer isso, né, você tem que dar o que a gente chama de banho de loja, você tem que estar preparado. Se você vai para uma festa, você tem que se preparar para a festa. E a entrevista ali, a aplicação, ela é um evento, então esse evento tem que estar preparado. O Carly, a gente tem recebido algumas perguntas, né? Quando nós comentamos ali na comunidade que nós iríamos fazer esse bate-papo contigo, vieram algumas perguntas e dentre elas a pergunta dizia assim: eu já me apliquei para várias vagas, porém eu não tive sucesso. Eu vou desistir não vou mais seguir nesse caminho.
que você tem para dizer para essas pessoas que estão aí na beira da desistência, vamos dizer assim? Dizer que o problema não é você, né. Então, na verdade, assim, é aquilo que eu já venho comentando, né, e a gente bate muito nesse ponto, né, você precisa ter uma preparação para isso, né. Então o que que é se preparar? Você precisa olhar o teu currículo baseado no que está exigindo da vaga. O que eu vejo é que as pessoas fazem um currículo só e manda para todo tipo de vaga. E aí o que acontece? Não tem uma personalização. Você tem que personalizar, né, às vezes a pessoa consegue atuar, é um full stack, né, ele é um full stack lá, ele pode atuar tanto no back como no front, só que ele não adapta, então a vaga é de front, ele pega e deixa do jeito que está a vaga dele lá, né, a vaga está escrita em um determinado ponto e ele não destaca os pontos positivos de front-end dele. Entendi. Então o currículo ele tem que se adaptar à necessidade. Então você tem que fazer pequenas adaptações, você não vai escrever novos currículos, não são novos, né, não são totalmente novos, mas são partes desse currículo que tem que ser adaptado, porque a exigência daquela vaga. O Carly, e o que é mais importante hoje para destacar, por exemplo, a habilidade profissional ou as experiências? O que você teria para me dizer? Assim, com certeza, né, e isso eu escuto de todas os praticamente todas as empresas são meus clientes, né, o que que eles falam? Eu quero pessoas que resolvam problemas, né. Então é a capacidade de resolver problemas, e com isso é a experiência, né, então a experiência é que conta, né. Então assim, obviamente as habilidades, né, tem principalmente habilidades comportamentais, porque se a pessoa tem o comportamento, ela vai conseguir desenvolver. Então se você tem habilidade comportamental de aprender rápido, a empresa vai te dar a chance de você conseguir chegar e assumir aquele compromisso, né. O que não pode é totalmente desconectado, né, ele está se aplicando a várias vagas, mas não tem nada a ver com o que ele faz. E aí realmente ele não vai ser chamado. Outra pergunta que foi feita lá, Carly, é que muitas vezes eles só entram em uma plataforma, porque hoje acaba a maioria das vagas dentro de plataformas. Então ele entra na plataforma, depois vamos conversar sobre isso também. Entra na plataforma e simplesmente quando ele recebe um alô da recrutadora, do recrutador ou do hunter, ele recebe um alô, ele não sabe nem de que vaga que nós estamos falando. Acontece? Acontece porque essa pessoa ela pode ter se aplicado para 20, 30 vagas e ela perde né, o tracking disso, né? Ela acaba... E na ansiedade de encontrar um trabalho, né? Então a dica é assim, né, eu já vi muito disso. Coloca, faz um Excel lá, né, do que você está se aplicando, sabendo quem que é a recrutadora, qual que é a empresa, que dia que você se aplicou, para que você consiga ter o tracking, porque nada mais frustrante também para o recrutador é fazer um contato e a pessoa assim, mas com quem que eu estou falando mesmo? Nossa, e é tão chato perguntar isso pro recrutador: "É, de qual vaga que você está falando?". Entendeu? Então, assim, se ele não consegue nem ter o tracking disso, isso pode soar mal, né, na aplicação dele. Nós conversamos aqui também, em outros episódios, sobre LinkedIn, sobre como posicionar um currículo, tal. Hoje na pessoa do Carly, o que que você teria para dizer, quais suas considerações em relação a isso, antes da gente passar para o próximo assunto de plataforma? Assim, ó, aquilo que eu falo, a preparação, você tem que conectar com palavras-chaves, o teu currículo tem que ter palavras-chaves, tem que ter, porque hoje as plataformas, né, e aplicações online, ela de certa forma faz algum match automático já. Ele ajuda o recrutador a tentar entender, porque imagina assim, é humanamente impossível um recrutador olhar 1000 aplicações e saber dentro daqueles 1000 quem são realmente relevantes. Então se não houver um match razoável ali, o recrutador não vai te chamar para o próximo passo. Então, assim, é como se fosse um processo, né? Então, assim, a primeira fase você tem que chamar a atenção do recrutador, para que ele te leve por uma entrevista. Então, se chamar a atenção, você tem que ter uma condição mínima de atendimento dos requisitos, né? Como é que eu sei então, Carly, se eu estou aderente para me aplicar naquela vaga? Eu gosto de falar assim da regra dos 70. Ok. Dar uma dica de ouro assim, 70%, se você tiver 70% de aderência dos requisitos, se você tiver condição daquilo e você é uma pessoa que aprende rápido, você tem condição de se aplicar.
porque eu vejo tem os 2 lados, tá, existem os 2 lados. Existem as pessoas que esperam estar 100% para se aplicar, e não é verdade, não existe a pessoa perfeita. Não existe o perfil que se diz encaixa como uma luva, eu não acredito nisso, eu acredito que sempre vai ter um gap ali, vai ter um ponto de melhoria. Então, se você tem 70% e você é uma pessoa que tem as skills de aprendizado rápido, você já pode se aplicar. Ao contrário, se você tem 30% de condição, dificilmente o recrutador vai te chamar. Melhor aguardar para uma próxima oportunidade. E você sabe o que está pedindo, né, acho que isso é importante você saber no teu segmento, o que está pedindo de condições para você se capacitar. Se você olha ali que você ainda não tem aquilo, vai buscar capacitação. Hoje em dia não é mais desculpa, né, de que não tem, tem mais techs, tem N outros, cursos de Excel, curso disso, curso daquilo, então você consegue fazer tudo online, então assim, em um mês você consegue criar uma capacitação rápida e você pode estar preparado para aquela oportunidade, então assim, É bacana, Carly, é bacana você adaptar o seu currículo frente à vaga que você está buscando? perfeitamente, perfeitamente, porque você desenha, faz parte da estratégia, que eu comentei no começo, então assim, se você, olha para aquela vaga, você fala: "Poxa, eu tenho aderência dessa vaga aqui", pega o teu currículo e adapta ele, coloca as palavras-chaves que aquela vaga está escrita, coloca no teu currículo, porque você vai estar com mais condições de ser chamado. E aí, aproveitando, explica para nós, né? Depois vocês podem se conectar com o Adriano Carli, da Hunter Co, lá pelo LinkedIn, vocês vão conhecer todo o trabalho aí dele, e da equipe dele. Mas, Carli, explica para nós. Hoje tem vários pontos dentro de um currículo que para o recrutador é bem importante, mas o candidato desconhece. Quando ele está se aplicando a uma vaga dentro de uma plataforma, geralmente aparece lá desejável e o requisito desejável, requisito obrigatório. Qual que é a diferença disso? O que que é legal de aparecer? Bom, o obrigatório ali já diz, né, só que, o que tem que entender, assim, ó, o recrutador ele não é o dono da vaga, quem é o dono da vaga é o gestor da área daquela empresa. E é natural que o gestor faça um desenho de vaga muito mais ampliado, assim, ele quer a pessoa perfeita. Então ele escreve requisitos muito mais do que ele realmente precisa no dia a dia. Então o recrutador vai lá, pega aquela, né, aquela vaga e vai adiante. Só que é natural que se por isso que eu falo dos 70%, porque se você chega com 70%, você vai estar aderente. E aí na conversa com o gestor, ele vai entender que você faz parte. Então assim, o obrigatório, eles colocam muitas coisas ali, né, eles colocam necessidades, às vezes, até extremas. E o desejável é assim, tipo, pá, se o cara tiver isso aqui, é o unicórnio, né. Então é o cara perfeito, mas a gente sabe que não existe o perfeito, mas todo mundo e a gente super recomenda, né, a nossa plataforma tem vários pontos e a gente para os nossos clientes a gente fala assim: "Existe um número mínimo e máximo ali de requisitos, 5 a 6 requisitos obrigatórios e o resto vai para desejável", né, então isso Entende? então assim, você tem que estar atento, porque assim, se eles estão pedindo, muitos requisitos obrigatórios, você tem que analisar da tua stack, o que que realmente o mercado pede, porque um front-end não são 10, 20 Não. requisitos, né, você sabe que tem 3 requisitos que são chave, então é aqueles 3 que se você domina, coloca aqueles 3 como obrigatórios, né, então você, dominando o teu mercado, você sabe o que que é obrigatório. Então, sempre lembrando aí dessa regra do 70-30, não vamos esquecer disso. Outra coisa que eu ia te dizer, e bem importante, é que, além do currículo, né, o que que realmente pode me fazer com que eu me destaque numa aplicação para uma vaga? Bom, como eu coloquei ali, principalmente a área de tecnologia, né, tu tem o GitHub, então assim, portfólios, então você tem que ter um portfólio. Recomendação de amigos e de líderes, principalmente, né, Ok? líderes que você já trabalhou, então lá no LinkedIn tem uma parte lá que tem recomendações, aquilo ali é extremamente relevante. Quem que te recomenda? Então, assim, comentários de pessoas que te vendem, né, que falam que você tem uma entrega a adequada, isso é extremamente relevante. Existe, aqui o Brasil não é muito comum ter carta de apresentação, né, mas às vezes é importante você ter um portfólio também em PDF, ter isso, né. E o que é legal, né, que sempre se comenta,
você se posicionar nas redes como trocando assunto daquilo que você domina, né. Então se você é um front-end, você se conectar com comunidades daquilo e você ser referência naquilo, né. Então, vou contar uma história. Certa vez, lá no início da minha carreira, eu gostava muito de UX, que na minha época não chamava UX, chamava usabilidade, Ok. e eu fui contratado porque eu participava de uma comunidade disso e um gestor me viu interagindo naquela comunidade e me chamou. Então, para a gente ver como é importante, Carly, capacitação, treinamentos e imersões, masterclass. E hoje está muito fácil de conseguir isso. Nós temos desde gratuitas, outras com valores mais razoáveis e outras com valores um pouco mais pesados, mas com um parcelamento estendido, condições bem possíveis de serem realizadas. Então, fica a dica aí de que a gente precisa investir naquilo que nós já entendemos que temos aptidões, mas precisa investir ali, né? Eh, Carly, como é que quando a gente se aplica, vamos pensar que é uma plataforma, o recrutador recebe lá do outro lado tudo, o teu LinkedIn, o teu telefone, o teu e-mail, ele tem todos os teus dados via essa plataforma. Como que eu devo me comportar? Existe aí uma regra também? Existe um conselho de como eu devo me comportar nesses contatos que terão comigo sobre essa vaga? Acho que o primeiro ponto é, assim, responder rápido. Tá, porque o que se a grande reclamação é que às vezes o recrutador ele aciona a pessoa e ela demora dias às vezes para responder e se responde, né. Então assim, ter claro que se você aplicou, você tem que estar olhando lá o teu Gmail, tem que estar olhando o teu LinkedIn, tem que assim como você abre o Instagram todo dia, você deveria abrir o LinkedIn todo dia. E deixar ele de preferência com notificação para que você caia notificações quando você recebe algum tipo de interação, principalmente na fase que você está procurando um trabalho. Então deixa as notificações ativas e aí você recebe. Então assim, primeiro ponto, responder muito rápido, porque o recrutador adora quem responde rápido, É verdade. tá? Então esse é um primeiro ponto, né. Segundo ponto, você se você, olhou aquela empresa, você gostou muito daquela empresa, se você se conectou, o fit teu bateu com o fit dela, você entendeu que aquela vaga, pô, é um desejo teu, você pode ir falar com o recrutador. Você, né, tem essa oportunidade, mas tome cuidado para não ser um chato, né, de ficar toda hora batendo lá. Então assim, cuidado, personaliza a tua mensagem que você vai falar com aquela pessoa, com aquela recrutadora, e não chega mais ou menos dizendo assim: "Sou a pessoa perfeita para essa vaga", Eu sei como é né. isso. Então assim, você não se vende desse tipo, né. Você fala: "Olha, eu vi a vaga, eu me apliquei para ela, mas eu gostaria muito de ter a oportunidade de ter uma conversa mais aprofundada para você explorar o que que eu conheço e como que eu posso ajudar a tua empresa". Kali, uma outra pergunta que teve lá também na comunidade, quando a gente colocou, nós sempre colocamos os temas, né, na comunidade de alunos aí, dos desenvolvedores da Stacks, das pessoas que nós vamos trazer para ver se eles querem contribuir ou têm alguma dúvida que gostaria que trouxesse. Uma delas, que me chamou bastante atenção, é que as aplicações acontecidas através de plataformas hoje, eles usam inteligência artificial na hora de medir o currículo versus o que foi solicitado pelo contratante. Então, eu tenho alguns pontos aqui, né, do full stack, vamos dizer assim. Eu quero que ele conheça JavaScript, front, back. E aí eu tenho o candidato que ele é full stack. Essa plataforma ela já faz alguma coisa antes, Carly, a maioria delas, ou a maioria delas já faz uma peneira de tudo isso ou não? Como é que funciona por dentro da plataforma? Explica para um candidato que se candidata só vendo a plataforma, o que que acontece nos bastidores da plataforma? Legal. Bom, eu vou responder um pouco da nossa, um pouco do que eu conheço, mas eu não conheço profundamente todas, mas todas elas têm algum nível de ajuda para o recrutador, né. A nossa, por exemplo, eu vou dizer que a gente não desqualifica ninguém, a gente jamais vai desqualificar, a gente é um propósito nosso que a gente jamais vai negar um tipo de oportunidade, mas a gente traz o máximo de informação possível para o recrutador para que ele tome a decisão. Então, assim, é um grande big data lá dentro da vaga, que a gente faz alguns sinais para ele, do tipo: "Ó, esse aqui completou, tá com o perfil completo". Então, assim, se você tá com o perfil completo, você fica um pouquinho mais para cima. Se você não colocou telefone, não colocou LinkedIn, não colocou nada, você vai ficar para baixo, porque o recrutador vai olhar isso, ele precisa olhar isso para poder ver se avança ou não. Então, se você preenche todos os dados,
você já fica um pouco para cima, né. Mas é assim, eu acredito que as outras plataformas sigam algo semelhante, né. E aí tem plataformas que criam um pouco mais de automação para poder justamente pegar as palavras-chave do currículo versus as palavras-chave da vaga. Mas aí eu desconheço o algoritmo, mas o nosso algoritmo a gente não faz isso, a gente, tenta trazer para o recrutador o máximo de informação possível, para que ele tome a decisão de dar o próximo passo. Carly, as plataformas hoje elas ajudam muito os recrutadores. Eu não consigo ver que elas em algum momento desmereça o candidato. Não vejo isso, né? Mas o que eu consigo perceber também é que as plataformas têm as ditas tarefas, que é onde a gente acaba fazendo entrevistas ali dentro da plataforma, a própria questão comportamental dentro da própria plataforma, só que tem um monte de gente que não faz, né. E aí, como é que é isso? Isso conta, não conta, é importante, não é importante? Que dica você dá para esse pessoal? Eu acho que o assim, primeiro ponto, se está exigindo na vaga, você tem que fazer, né, então se está pedindo para fazer um teste comportamental, você tem que fazer. Só que existe também um outro lado, muito sério, que a plataforma ela disponibiliza uma série de tarefas que precisam ser feitas, só que às vezes o RH perde a mão. O RH coloca muitas tarefas para que a pessoa tenha que fazer várias atividades e isso se torna extremamente cansativo. Não precisaria de tudo isso numa primeira fase. Talvez depois de passar uma entrevista, então assim, respondendo pela gente, a gente tem várias tarefas, mas a gente deixa o RH configurar, só que a gente dá dicas para ele falar assim: não coloque muito aqui no começo, coloque depois que você fizer a entrevista, porque só depois você vai precisar disso, você não vai precisar disso aqui no começo, né. Então, assim, às vezes naquela ânsia de ter o candidato perfeito, se coloca muita coisa no começo, que vai fazer com que o candidato se desmotive. Então a dica é, tenta fazer o mínimo possível para ter essa informação preciosa do candidato. Então tem os 2 lados, tem o RH que perde a mão, de colocar muita tarefa no começo, e tem o candidato que se tiver que responder uma tarefa só, ele não quer responder. Então tem os 2 lados. Não dá para ser nem céu nem terra, o importante é você ter o equilíbrio. Eu acredito nisso que tu falou, se tá ali a tarefa como um pré-requisito, é importante fazer, porque tudo te ajuda a ser, qualificado ou não para a vaga, né. E você é aquela história que você vai preenchendo mais, né, o teu perfil, né. Então, assim, se você faz o teste comportamental, você vai ter um pontinho a mais ali do teu perfil preenchido, né. Então o RH normalmente ele vai olhar para perfis que estão preenchidos, que estão mais preenchidos, que estão com mais informação, porque ajuda ele a tomar decisão melhor. Senão ele vai ter que investigar muito mais. Então, assim, a hora do headhunter, imagina o seguinte, ele vai trabalhar 10, 12 horas por dia e cada entrevista é 1 hora. Então ele tem que gastar essa 1 hora com uma entrevista relevante. Se ele gastar com alguém que não faz muito sentido, ele jogou essa hora fora. Então, por isso que no começo ele analisa todas as informações possíveis para tomar a decisão de levar para a entrevista. Então a plataforma normalmente dá essas informações relevantes para que o recrutador fale: "Poxa, essa pessoa aqui eu vou usar 1 hora da minha vida com ela para entrevistar". É mais um norteador, né. Então se você está fazendo se aplicando para uma vaga e está se deparando com plataforma, faça tudo. Então a gente já entendeu aqui, tanto em outros episódios, quanto a gente está conversando hoje com o Carly, é que estar atualizado e estar totalmente completo, seja LinkedIn ou seja dentro da plataforma, ou até mesmo, plataformas que ajudam isso, que é igual o GitHub e outros portfólios mais, é importante que você já deixe-o de uma forma, atualizada, porque senão não vai resolver de nada. Carly, uma outra coisa bem importante, eu vou te perguntar, não tá bem no nosso escopo, mas era uma das perguntas que veio ali da comunidade, que é, às vezes existe uma vaga aonde eles colocam, eles pedem, você mencionou mesmo que geralmente eles pedem o candidato ideal, né? E o valor é muito aquém do valor que aquele candidato ideal deveria receber. Um exemplo idiota aqui, tá, só para brincar com os números, mas seria se, de repente, aquela função fosse para valesse 10x, a pessoa está oferecendo 3x. Então,
como é que é isso? Isso acontece mesmo? É algo real, né? Como que o candidato deveria se portar frente a essas coisas? O que que você me diz? É que assim, o mercado ele acaba determinando qual vaga vai ser fechada e qual vaga não vai ser fechada, né. Então assim, se é uma exigência, né, dessa com um valor, o mercado já determina, né. Então principalmente a área de tecnologia, ela já tem mais ou menos um valor determinado, né. Então assim, e eu gosto de falar, assim, a gente tem várias dicas dentro da plataforma que a gente ajuda os recrutadores, a gente fala assim que não existe vitória do recrutador por contratar barato. Então, assim, se a vaga, o mercado paga 5 e ele está contratando por 3, ele vai ter essa pessoa por um curtíssimo tempo, até essa pessoa achar um outro trabalho que valha 5. Então não existe, né. Então, assim, tem alguma coisa errada nessa vaga. Se ela é uma vaga de 5 e eles estão colocando como 2, eles estão precisando de um estagiário, estão precisando de um júnior ali, alguma coisa. Não estão precisando de um pleno e um sênior. Então tem alguma coisa errada. E você, se você tem essa condição, não esnobe o recrutador. Ajude o recrutador que você vai ganhar a confiança dele. Você fala assim: "Olha, eu entendi que vocês estão precisando desse tipo de perfil, mas deixa eu te contar, o mercado está pagando isso aqui. É extremamente relevante que existe 2 saídas para isso. Você pode aumentar o budget da vaga, que nem sempre é possível, ou vocês deveriam escolher uma pessoa com uma qualificação um pouco menor e treiná-la durante o processo. Se você faz isso, você já ganhou o recrutador, ganhou a Entendi. Dica confiança de dele, ouro. né, dica de ouro para você. Então, assim, não esnoba o recrutador, não fala, né, porque acontece, né, às vezes o recrutador reclama que a pessoa falou: "Poxa", né, deu um esculacho nela lá por alguma coisa. E lembra, a vaga não é do recrutador, a vaga é do gestor. É da empresa, né, o recrutador só está desenvolvendo um trabalho ali. E o mais legal e importante, eu gostei muito disso que você falou, é porque todo recrutador faz banco de cadastro, banco de currículo, e que, quem sabe, não foi dessa vez, mas pode ser da próxima. Muito bem. Kyle, nós estamos indo para o nosso fim, acredita? Já estamos indo para o nosso final. Tem tanta coisa para te perguntar, mas assim, Kyle, eu preciso ter alguns cuidados quando eu estou me candidatando via plataforma. É importante isso? Ou, ou não, é uma plataforma, é totalmente seguro, posso colocar meus dados ali. Como é que é isso? Me conta um pouco melhor. Não, é assim, se a plataforma é uma plataforma de mercado, já conhecida, né, provavelmente já tem a Lei Geral de Proteção de Dados, já está Hum. cumprindo, né, então assim, vou pegar o exemplo nosso, a gente passou por um processo de compliance muito grande, escritório de advocacia, a gente tem todo um cuidado. Então, se é uma plataforma grande, você vai ter, né, possivelmente teus dados não vão estar vazados, né, então isso dá para se aplicar, né. Você também tem que ver se ela é séria, se você pedir para se descadastrar e ela vai fazer esse descadastro teu, Ah, dica boa. né. Então se você tem que ter uma opção de desprovisionamento que a gente fala, né, então você pede para tirar teus dados de lá e de alguma forma não precisa ser automático, tá, mas tem que ter um canal para que ele possa tirar os dados e aí ele sai, né, da visualização da plataforma, né. Então isso é extremamente relevante você ver se existe essa opção, dentro da plataforma. Legal. Carly, e para encerrarmos, que todo mundo já entendeu que não tem currículo no limbo. Você consegue sim melhorar esse currículo, porque o problema não está contigo, só precisa colocar cada peça no seu lugar da maneira certa para você poder ser enxergado aí pelos recrutadores. Mas, Carly, qual que é a sua dica final agora para essas pessoas que estão interessadas aí em se aplicar, ou estão se aplicando e não estão conseguindo, ou recentemente desistiu de aplicar, né? O que que você diria para essas pessoas que estão em busca aí de uma nova vaga? Acho que a dica de ouro que eu gosto de falar, assim, que o não ele é temporário, né, ele não é definitivo, o problema não está exatamente contigo, é a estratégia que você tem que mudar. Se não está dando certo, você muda a estratégia, né, então isso que a gente falou, assim, de ter um perfil digital bem desenhado e uma adaptabilidade do perfil para o tipo de vaga. Então, assim, o não, ele está temporário, né, e o problema não é você, o problema não está contigo, né, exatamente, não é a pessoa que está com o problema. O problema está na definição do que você está desenhando perante o que está sendo pedido, né. Então tomar esses cuidados que a gente falou aqui, mais outras dicas que tem de como preencher um LinkedIn corretamente, de como ter um perfil digital, interação no teu mercado, você vai ter o teu sim.
Só que precisa dessa estratégia mínima. Então, assim, você não vai conseguir ter o sim se você não fizer um mínimo de estratégia para poder chegar nela. Não dá para se aplicar a uma vaga, segundo o Carlos, se você não tiver um mapinha aí, como é que tu quer chegar nela. Então, é legal ter estratégia. Muito obrigada, foi um prazer imenso conversar com você. Eu quero dizer para vocês que nos acompanham pela Stex, a nossa comunidade, os alunos da Stex, vocês podem ir lá no site da stex.com.br, vocês vão encontrar a Stex Job, é onde faz essa conexão de empresas com desenvolvedores de software. Vocês vão encontrar um espaço que é conhecendo as nossas vagas. Lá você pode ter ali a loja de vagas da Stacks, vamos dizer assim, o lugar onde tem várias vagas de trabalho, você vai poder encontrar ali, quem sabe, aquela que combina com o teu perfil. Esteja conosco nos próximos episódios, é um prazer imenso estar com você aqui e vamos conversar cada vez mais sobre tecnologia e sobre pessoas. Aqui na Stacks, onde pessoas e tecnologia se conectam. Até mais!